Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Área Inventiva. No episódio de hoje, vamos mergulhar em uma criação surpreendente. Inspirados em submarinos, eles desenvolveram algo que vai te deixar de queixo caído. Desde os primeiros passos da humanidade, uma pergunta nos acompanha: até onde conseguimos ir para desvendar e controlar os segredos da natureza? Exploramos os oceanos, alcançamos os céus e mergulhamos em profundezas inimagináveis. No entanto, quando voltamos o olhar para o solo sob nossos pés, outro desafio se apresenta. O que se esconde além dessa barreira sólida e enigmática? Hoje, vamos mergulhar no fascinante universo das máquinas projetadas para desafiar limites, inspiradas nos submarinos e no desejo humano de enfrentar o desconhecido. Os submarinos, frutos de séculos de engenharia, representam uma das maiores conquistas tecnológicas. Mais do que veículos submersíveis, são fortalezas tecnológicas projetadas para operar nos ambientes mais hostis do planeta. Alguns modelos modernos chegam a ultrapassar 100 metros de comprimento, pesando mais de 20 mil toneladas, e são capazes de submergir a profundidades superiores a 1.000 metros. Essas embarcações contam com sistemas avançados que permitem missões que vão desde pesquisas científicas até operações militares estratégicas. No entanto, poucos conhecem a história por trás de sua evolução, que começou com experimentos rudimentares, impulsionados tanto pela necessidade de sobrevivência quanto pela busca de novas fronteiras. Agora, uma ideia igualmente ousada começa a sair do papel: a criação de máquinas capazes de nadar por baixo da terra, assim como os submarinos cruzam os oceanos. Inspirados na engenharia naval, cientistas e engenheiros enfrentam desafios monumentais para transformar esse conceito em realidade. Entre as dificuldades estão a resistência a temperaturas extremamente altas, pressões esmagadoras e a capacidade de atravessar terrenos variados, desde solos arenosos até rochas maciças. Essas máquinas subterrâneas têm o potencial de revolucionar diversas áreas. Na mineração, poderiam acessar depósitos minerais hoje inacessíveis, reduzindo custos e impactos ambientais. No setor da construção civil, podem ser usadas para criar túneis e infraestrutura em menos tempo e com maior eficiência. E em situações de emergência, poderiam atuar em resgates sob escombros ou em locais perigosos, onde a presença humana seria impossível. Mas mais do que ferramentas para solucionar problemas práticos, essas criações representam a essência da curiosidade humana. Assim como o desejo de explorar os mares deu origem aos submarinos, o impulso de superar limites no solo reflete o espírito inovador que nos define. Cada avanço técnico é um lembrete de que os maiores desafios trazem as maiores conquistas. Enquanto continuamos a explorar os limites do mar, do ar e da terra, essas tecnologias nos convidam a sonhar com novas possibilidades. Da mesma forma que os oceanos ainda guardam mistérios, o que está abaixo de nossos pés pode ser a próxima fronteira. Ao olhar para o impossível, percebemos que ele é apenas mais um degrau no caminho do progresso humano. No início do século XX, cientistas começaram a buscar formas inovadoras de enfrentar os desafios de escavações subterrâneas. Inspirados pelas toupeiras, animais conhecidos por sua incrível habilidade de cavar túneis, pesquisadores soviéticos deram início a um projeto ambicioso: desenvolver uma máquina que imitasse a eficiência natural desses pequenos escavadores. Assim nasceu a ideia da toupeira mecânica, uma das primeiras tentativas de automatizar o trabalho subterrâneo. O projeto foi iniciado na década de 1930. Estudando detalhadamente as toupeiras, os cientistas observaram como seus corpos eram projetados para perfurar o solo. Utilizando radiografias, eles analisaram a musculatura e os movimentos dos animais. E essas informações serviram de base para o design da máquina. O equipamento foi construído com uma broca na parte frontal, suportes hidráulicos para estabilização e controles que podiam ser operados manualmente ou à distância. No primeiro teste, realizado em um túnel de aproximadamente 40 metros em uma montanha na antiga União Soviética, a máquina demonstrou grande potencial. Embora rudimentar, era capaz de avançar a uma velocidade de cerca de 10 metros por hora, algo impressionante para a época.
Contudo, dificuldades técnicas e os altos custos de operação impediram que o projeto ganhasse escala e na década de 1960 ele foi abandonado. Enquanto isso, outros países, como a Alemanha, também investiam em tecnologias similares, mostrando que a busca por soluções para escavações era uma preocupação global. Décadas depois, projetos mais sofisticados deram continuidade a essa ideia. Um exemplo atual é a The Boring Company, liderada por Elon Musk, que desenvolve máquinas capazes de escavar túneis com maior rapidez e menor custo, mantendo viva a ambição de dominar os desafios do subsolo. A história da toupeira mecânica é um marco no desenvolvimento de tecnologias subterrâneas. Embora tenha encontrado limitações, foi essencial para abrir caminho a avanços que ainda hoje inspiram engenheiros. Esse capítulo do passado destaca como ideias pioneiras, mesmo que imperfeitas, podem moldar o futuro e impulsionar soluções inovadoras para problemas antigos. O que parecia um sonho distante no século passado, hoje está mais perto de se tornar realidade. Nos anos de 1930, enquanto o mundo ainda lidava com as cicatrizes da Primeira Guerra Mundial, surgiram projetos tão audaciosos que parecem ficção até hoje. Um dos mais intrigantes foi o de um trem capaz de perfurar montanhas e operar debaixo d'água, um veículo projetado para atravessar qualquer obstáculo físico e estratégico. A ideia, nascida em um período de intensas disputas geopolíticas, unia a necessidade militar à inovação tecnológica. Após o Tratado de Versalhes, a Alemanha enfrentava severas restrições em sua capacidade militar. Em busca de maneiras criativas para superar essas limitações, o país passou a investir em projetos que pudessem contornar barreiras estratégicas, como a imponente linha Maginot, construída pela França para defender suas fronteiras. Essa estrutura, com mais de 700 quilômetros de extensão, era composta por 118 fortes, 15 mil postos de observação e milhares de armas, formando uma defesa quase impenetrável. Foi nesse contexto que surgiu o conceito do trem perfurador. Com 60 mil toneladas e equipado com brocas gigantescas, o veículo teria a capacidade de atravessar o solo a uma velocidade de quase 30 km por hora. Além disso, seria capaz de se deslocar debaixo d'água, garantindo sigilo absoluto durante as operações. Porém, o projeto enfrentou desafios monumentais. O peso descomunal, as limitações das tecnologias da época e os custos exorbitantes tornaram sua construção inviável. Embora jamais tenha saído do papel, a ideia do trem submarino subterrâneo permanece como um exemplo fascinante da busca humana por soluções extraordinárias. É um marco de como a engenharia e a criatividade podem se unir para enfrentar desafios aparentemente impossíveis. Mesmo que o trem perfurador nunca tenha se tornado realidade, ele inspira reflexões sobre os limites do que podemos construir e sobre como situações extremas fomentam ideias inovadoras. Hoje, o projeto é lembrado como uma curiosidade histórica e uma demonstração de como a necessidade pode impulsionar a invenção. Ele nos recorda que, mesmo quando as condições parecem desfavoráveis, a imaginação humana sempre busca ultrapassar fronteiras e transformar o impensável em possibilidade. Um legado que continua vivo no espírito de inovação tecnológica e no desejo de superar limites. Durante a Guerra Fria, um dos períodos mais tensos da história, a disputa entre as grandes potências impulsionou ideias tão criativas quanto assustadoras. Entre elas, uma das mais enigmáticas foi o projeto Nuclear Mole, uma máquina subterrânea desenvolvida pela União Soviética que prometia mudar o rumo da guerra. O conceito era simples, mas devastador. Criar uma espécie de submarino terrestre capaz de escavar sob o território inimigo para plantar bombas nucleares em locais estratégicos. Essa engenhoca era inspirada em tecnologias de escavação alemãs adquiridas após a Segunda Guerra Mundial. Com impressionantes 35 metros de comprimento e 4 metros de diâmetro, a máquina parecia algo saído de uma obra de ficção científica. Alimentada por energia nuclear, transportava 5 operadores, 15 soldados e até 1 tonelada de explosivos. Para atravessar rochas e terrenos duros, usavam um avançado sistema que derretia os materiais com partículas superaquecidas, permitindo que se deslocasse em velocidades surpreendentes para um veículo subterrâneo. Os objetivos desse projeto eram ambiciosos. Os soviéticos planejavam usar a Nuclear Mole,
para destruir silos de mísseis, bunkers fortificados e até mesmo cavar até a costa da Califórnia, criando explosões devastadoras sob instalações militares norte-americanas. Contudo, o projeto teve um final abrupto. Em 1964, durante um teste crucial, o protótipo sofreu uma explosão catastrófica, matando a tripulação e encerrando a iniciativa. A máquina nunca mais foi reconstruída e os soviéticos abandonaram a ideia. Embora o projeto tenha sido arquivado, a falta de informações claras e documentos públicos sobre a Nuclear Mole alimenta debates e teorias conspiratórias até hoje. Seria ela apenas um experimento falho ou algo mais avançado do que imaginamos? A história dessa máquina subterrânea ilustra o quanto a humanidade esteve disposta a ultrapassar limites éticos em nome da superioridade militar. Mais do que um episódio curioso, a Nuclear Mole representa um alerta sobre os perigos da inovação desenfreada no campo bélico. Ela nos faz refletir sobre os riscos de desenvolver tecnologias que podem levar à destruição em massa e nos lembra do delicado equilíbrio entre progresso e responsabilidade. Um mistério que, mesmo enterrado, continua a fascinar. Nos anos 1960, em plena Guerra Fria, enquanto as superpotências travavam uma corrida pela supremacia militar e tecnológica, um físico alemão apresentou uma ideia tão visionária quanto inusitada. Ele propôs a criação de um dispositivo projetado para atravessar geleiras e armazenar resíduos radioativos de forma segura. No entanto, as prioridades da época estavam voltadas ao conflito e à construção de armamentos. Assim, a ideia acabou ignorada, arquivada em meio às inovações militares que dominavam o cenário científico. Décadas mais tarde, algo inesperado aconteceu. O conceito foi resgatado, desta vez com um propósito que ia muito além de qualquer contexto terrestre. Cientistas começaram a imaginar como adaptar essa ideia para explorar mundos congelados muito distantes, como as luas de Júpiter e Saturno. Nascia assim uma possibilidade fascinante: atravessar as crostas de gelo dessas luas para investigar os oceanos escondidos sob suas superfícies. O funcionamento dessa tecnologia é impressionante. Trata-se de um dispositivo em formato cilíndrico que utiliza lasers infravermelhos para derreter o gelo enquanto se move. Na Terra, esse método já foi testado com sucesso, perfurando até 30 metros de gelo com um laser de 5 kW. Agora, o mesmo princípio pode abrir caminho para a exploração interplanetária. Luas como Europa e Encélado são vistas como promissoras para a busca por vida fora do nosso planeta. Sob suas crostas congeladas, existem oceanos vastos, ricos em mistérios e potencialmente habitáveis. A ideia é enviar um dispositivo que consiga acessar essas águas escondidas, coletar amostras e, quem sabe, trazer respostas para uma das questões mais intrigantes da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Essa invenção representa um passo crucial na busca por respostas sobre a vida e o cosmos. Mais do que desvendar o passado de outros mundos, ela carrega o potencial de moldar o futuro de nossa própria espécie. Ideias que foram deixadas de lado no passado podem se transformar em ferramentas essenciais para ampliar nossa compreensão do universo. Será que finalmente encontraremos indícios de vida em outro lugar? Enquanto a ciência avança, a curiosidade humana nos mantém explorando e o mistério permanece vivo. Máquinas capazes de atravessar o solo como submarinos cruzam os oceanos já foram imaginadas por inventores e engenheiros ao longo da história. Desde o século XIX, visionários especulam sobre a possibilidade de criar dispositivos capazes de explorar o subsolo com a mesma eficiência de embarcações submersas nos mares. Embora essa ideia ainda não tenha se concretizado, o avanço da tecnologia trouxe as impressionantes máquinas de escavação de túneis. Conhecidas como tuneladoras, essas gigantes da engenharia são responsáveis por algumas das maiores obras de infraestrutura do mundo. Equipadas com discos rotativos de corte e sistemas que controlam a pressão do solo, elas escavam e reforçam túneis ao mesmo tempo. Essas máquinas atingem diâmetros que chegam a 19 metros, o suficiente para escavar túneis inteiros destinados a rodovias e metrôs. Movidas por motores com milhares de cavalos de força, elas avançam entre 250 e 300 metros por mês.
enormes. Um recorde notável foi alcançado recentemente: 1.250 metros escavados em apenas 30 dias. Apesar de seu desempenho impressionante, as tuneladoras ainda não conseguem se comportar como veículos que atravessam o solo livremente. O principal obstáculo está na complexidade do terreno. Diferente da água, o subsolo é composto por camadas variadas de rochas, terra e água subterrânea, exigindo materiais e tecnologias que ainda não dominamos. Além disso, os custos elevados e a velocidade limitada tornam essa ideia inviável no momento. No entanto, o futuro guarda possibilidades fascinantes. Com avanços constantes em engenharia, automação e novos materiais, é possível que máquinas mais versáteis e eficientes sejam criadas. Ideias que antes pareciam impossíveis agora fazem parte do nosso cotidiano. Talvez um dia o subsolo se torne tão acessível quanto os oceanos, permitindo explorações e construções revolucionárias. Os desafios de hoje podem muito bem se tornar as conquistas de amanhã, transformando nossa maneira de interagir com o mundo sob nossos pés. E assim, encerramos mais um vídeo. Não deixe de curtir, e se ainda não é inscrito, aproveite agora para fazer parte da nossa comunidade. Dessa forma, você não perde nenhum dos conteúdos incríveis que estão por vir. Agradeço de coração pela sua companhia e pelo apoio. Nos encontramos novamente em breve.